A graça e a paz, povo de Deus. Meu nome é Diego Nunes e nós chegamos até o quinto episódio do estudo do livro de Daniel. E o tema de hoje é Quando Deus quebra o orgulho para salvar. Nosso texto base está no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Poucas histórias na Bíblia mostram tão claramente o poder de Deus sobre o orgulho humano quanto a história de Nabucodonosor. Ele era o homem mais poderoso da terra, governava um império gigantesco, possuía riquezas, glória, exércitos, prestígio, mas existia algo dominando o seu coração: o orgulho. Nabucodonosor acreditava que sua grandeza vinha dele mesmo, e então Deus faz algo impressionante. Ele abate o rei mais poderoso do mundo para mostrar que somente o Senhor reina soberanamente. Mas o mais bonito da história é que o juízo de Deus não tinha apenas destruição como objetivo, tinha restauração. Deus feriu Nabucodonosor para alcançar Nabucodonosor. Nós sabemos que o orgulho faz o homem acreditar que não precisa de Deus. O rei olha para a Babilônia e diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Esse é o retrato do coração humano longe de Deus. O orgulho transforma bênçãos em mérito pessoal. Nabucodonosor esqueceu quem lhe deu o reino, quem lhe deu inteligência, quem lhe deu autoridade, quem lhe sustentava. O orgulho faz o homem ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Isso continua atual. Toda vez que o homem vive como se fosse autossuficiente, ele repete o pecado de Nabucodonosor. E eu te falo uma coisa: Deus foi extremamente paciente com Nabucodonosor. Isso é algo poderoso no capítulo. Antes do juízo, Deus advertiu. Antes da queda, Deus falou. Antes da disciplina, Deus enviou sonhos, avisos e enviou também Daniel para interpretar. Veja a paciência de Deus. Deus poderia destruir Nabucodonosor imediatamente, mas escolheu alertá-lo. Isso revela algo lindo sobre o caráter de Deus. O Senhor não tem prazer na destruição do pecador. Ele chama ao arrependimento. A paciência de Deus não é ausência de santidade, é oportunidade para a mudança. E Deus quebra o orgulho para salvar a alma. Então chega o momento em que Deus pesa a mão sobre o rei. Nabucodonosor perde a sanidade, vai para o campo, passa a viver como um animal, e é uma cena humilhante. O homem que dominava nações agora não consegue governar nem a própria mente. Mas aqui existe uma verdade profunda. Às vezes Deus permite quebrantamentos, e quebrantamentos severos, para destruir a nossa soberba. Porque há pessoas que só olham para o céu depois que suas estruturas desmoronam. O orgulho nos afasta de Deus, o quebrantamento nos aproxima. E no caso de Nabucodonosor, a disciplina teve resultado, porque o sofrimento de Nabucodonosor produziu o reconhecimento de Deus. O momento mais bonito do capítulo acontece quando o rei finalmente levanta os olhos ao céu. Isso é simbólico. Enquanto seus olhos estavam apenas em si mesmo, ele permaneceu perdido. Mas quando reconhece a soberania de Deus, sua razão volta, e então ele declara: pode humilhar aos que andam na soberba. O homem arrogante agora adora. O rei orgulhoso agora reconhece o verdadeiro rei. Isso parece uma conversão genuína. O Nabucodonosor do final do capítulo não é o mesmo do início. Deus ainda trabalha assim nos dias de hoje. Talvez não da mesma forma visível, mas
o princípio continua verdadeiro. Muitas vezes Deus permite perdas, crises, humilhações, quedas de estruturas para quebrar o orgulho humano. Porque existem prisões invisíveis, a soberba, a autoconfiança, a independência de Deus, e às vezes aquilo que chamamos de fim é o começo de um encontro real com o Senhor. E aqui concluímos o nosso devocional. Nabucodonosor tinha poder, tinha riqueza, tinha glória, mas ainda precisava aprender a principal lição da vida: Deus reina soberanamente. Então Deus quebra seu orgulho para salvar sua alma. E no final, aquele homem que antes se exaltava termina glorificando o Rei do céu. E isso mostra que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. O orgulho nos afasta de Deus. A paciência de Deus é uma oportunidade de arrependimento. Deus pode usar crises para produzir quebrantamento. E o Senhor não deseja apenas punir, mas Ele deseja restaurar. Quem aprende a olhar para o céu encontra novamente o verdadeiro sentido da vida. E uma frase para finalizar esse devocional: Deus não humilhou Nabucodonosor para destruí-lo, mas para fazê-lo olhar para o céu. Que o Senhor nos ajude a olhar para o céu, como Davi: eu olho para os montes. Que os seus olhos estejam no Senhor. Deus te abençoe e até o próximo devocional.